Érica. Oi, Armindo. Oi, Flavinha. Elenir. Pessoal da foto, todo mundo aí, né? O Evan tá entrando também. A gente poder discutir um pouquinho, conversar um pouquinho e aqui trocar um pouquinho de ideia hoje. Evandro, tudo bem? Olá, tudo bem, Júnior? Tudo. Me ouve bem? Tudo bem, estou te ouvindo bem. Então tá ótimo. Boa noite a todos e todas. Tá legal o som aí? Tô conferindo só se o som tá legal, Evandro. Pra Ok, ver se o pessoal tá ouvindo mesmo. Beleza, o som então. Então, pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa situação meio que instável que nós estamos vivendo. E eu convidei o Evandro para falar um pouquinho do nosso eu, para que nós possamos entender o que nós estamos vivenciando e como a gente lida com isso, né, Evandro? Porque mais do que entender, é preciso saber como lidar. isso. E aí eu já vou começar com uma dúvida particular minha, tá? Sim, Quando eu te pergunto, quando eu falo, Minto, que eu estou na expectativa de algo, esperando pelo evento, eu posso dizer que eu estou ansioso pelo evento ou a ansiedade é exclusivamente um transtorno? certo. Vamos lá. Antes, deixa eu me apresentar, Júnior. Para quem não me conhece, né? Acredito que muita gente não me conhece. Eu sou o Evandro, sou psicólogo, psicólogo clínico, atendo em Pará de Minas, Igaratinga. Realizo trabalhos também em grupos, tá? Alguns trabalhos assim voltados para ansiedade, tratamento de ansiedade, redução de estresse, algo que é muito comum hoje em dia, muito frequente, né? Em Uhum. função das dificuldades que a gente está vivendo. Então, vamos lá a sua pergunta. Quando a gente fala sobre ansiedade, nós precisamos entender que isso é bem amplo, né? A gente precisa ampliar repertório para a gente compreender isso. Mas de acordo com o que você me diz, eu entendo que assim a gente precisa olhar para nós mesmos e entender o que que a gente está sentindo, quais são os pensamentos, qual é a qualidade dos pensamentos, como é que é as emoções, como se manifestam essas emoções, com que frequência isso se manifesta, se isso é constante, a intensidade disso, porque se eu percebo que isso é constante, é desproporcional, isso cresce frequentemente, naturalmente isso pode ser um problema, e eu preciso ter mais cuidado com isso, prestar mais atenção nisso, né? E quando eu não Uhum. consigo prestar atenção nisso, quando eu não estou atento àquilo que está acontecendo comigo, de repente eu estou ali vivendo um piloto automático, isso pode desencadear a ansiedade mais intensa e mais para frente o transtorno de ansiedade, que é algo já clínico, né? Na qual o Uhum. DSM, que é o diagnóstico dos médicos, dos psiquiatras, ele explica que o transtorno de ansiedade é algo complexo, que geralmente precisa de medicamento, precisa de terapia, na verdade isso é uma constante, isso vai evoluindo, isso vai crescendo com o tempo, né? Esses problemas que a gente vai percebendo. Uhum. Então, aí entra a importância da gente pensar em si, no autocuidado, na saúde mental, Sim. na saúde emocional, principalmente nesse momento onde a gente é convidado a estar mais consciente, mais atento a isso, porque senão a gente pode ir evoluindo nessa questão da ansiedade, e aí a gente pode sim, quem sabe, se tiver uma predisposição, ou dependendo de diversas variáveis, desenvolver transtornos, né? E aí, Uhum. assim, tudo vai gerando um bolo, porque você começa com uma ansiedade intensa, às vezes você não está atento, você acha que isso é normal, depois você vai desenvolvendo isso para um transtorno de ansiedade, quem sabe, futuramente, uma depressão. Então, é esse processo, sabe, Júnior? Uhum. Ô, Evandro, e agora, quando a gente fala de qualquer que seja o evento, seja casamento, seja 15 anos, é algo que é extremamente sonhado, que é preparado, que as pessoas dedicam alguns anos de suas vidas para aquele evento.
Por este momento que estamos vivendo, nós temos que nos adaptar, remarcar o evento, e aí algumas pessoas entendem que essa remarcação gera muita frustração. Exatamente. Como pensar, como que a gente trabalha isso da seguinte forma, a meu ver, tá? Nós estamos falando em remarcar, em pensar que o evento é mais que a data. Então, se você trocou a data do evento, a grandiosidade, o que você planejou, continua da mesma forma, né? Exatamente. Uhum. Então, você trabalha com cerimonial de eventos, né? Acho uma profissão muito importante. Acredito que a gente tem que celebrar, a gente tem que comemorar as alegrias da vida. Para mim é uma satisfação cada encontro com o outro, com as pessoas, isso é muito importante. A gente tem que celebrar todas as datas significativas das nossas vidas. Se a gente está deixando passar em branco, a gente precisa começar a pensar mais sobre isso e literalmente celebrar, porque a celebração é uma necessidade humana universal, né? Mas quando a gente de alguma forma a gente é impedido de celebrar, de realizar algum evento importante na nossa vida, é muito natural que exista um sofrimento. É muito natural que a gente vai ficar muito triste, que a gente vai ficar muito nervoso, talvez, vai ficar com raiva, vai ficar com medo, vai ficar angustiado, e é aquilo que a gente conversou no início. Se a gente não começa a prestar atenção nisso e trabalhar isso, isso pode ir desenvolvendo uma ansiedade mais intensa, uma tristeza mais profunda, né? Então, primeiramente, assim, entender, compreender que a frustração, a tristeza, isso é muito natural, isso é muito importante. Assim como quando a gente passa por algum processo de luto, nós podemos entender que isso, de alguma forma, para muitas pessoas é o luto, né? A necessidade de desmarcar um evento, remarcar um evento. Porque, de repente, né, você é adolescente, você vai fazer os seus 15 anos e você precisa remarcar essa data importante. Você tem um casamento muito esperado, você precisa remarcar essa data importante. Então, assim, o sofrimento, ele faz parte da vida, ele vai acontecer, assim como qualquer perda importante que a gente tenha na vida. Então, nós precisamos olhar para esse sofrimento, acolher esse sofrimento, né, e dizer para si mesmo, outras pessoas passam por isso, o sofrimento faz parte da vida, né? E eu posso remarcar, eu vou acolher esse momento aqui de sofrimento, a gente percebe que na hora que a gente recebe a notícia, né, a gente vai precisar desmarcar. Naquele momento é mais intenso, né? Isso cresce intensamente assim, as emoções, os sentimentos, a nossa desorganização psíquica, ela cresce, mas aos poucos isso vai se acomodando, né? O comum, quando a gente está saudável, é que isso aos poucos vai se acomodando e aí ocorre novamente a habituação, ou seja, a gente consegue dar aquela tranquilizado, ficar um pouco menos nervoso, menos triste, menos ansioso, e aquela ansiedade, aquela tristeza que resta, a gente consegue lidar com ela naturalmente. A gente chama isso também de inteligência emocional, saber lidar com as emoções, saber lidar consigo mesmo nesses momentos de crise, né? E assim, durante o evento, a preparação do evento, eu estou aqui para solucionar o problema, para já ter o plano B, mas é muito importante que a pessoa tenha também um apoio psicológico para poder lidar com essa situação, né, Evandro? Para poder se tranquilizar. Porque todo evento é um momento que gera algum estresse, seja ele positivo ou negativo. Que você está na expectativa de algo. Você quer algo. E aí essa remarcação, a parte técnica está comigo, eu vou resolver para todo mundo. Mas você, a parte psicológica, eu acho que é extremamente necessário o apoio psicológico. Sim, totalmente. Tem algumas perguntas que são importantes, assim, por exemplo, eu preciso me perguntar, quem sou eu, né, a pessoa que precisa remarcar esse evento? Eu sou uma pessoa que eu sei lidar com as minhas emoções, eu sou uma pessoa geralmente muito reativa, muito ansiosa, eu sou uma pessoa que explode facilmente, né? Eu sou uma pessoa que tem uma inteligência emocional ou não, né? E aí, não só quando a gente precisa desmarcar uma questão, mas quem sou eu diante da vida, como é a minha história de vida, a forma como eu reajo agora, porque eu precisei desmarcar
algum evento importante? É a forma como eu sempre reajo na minha vida quando algo me deixa frustrado, quando eu fico, Uhum. quando algo não vai de acordo com o que eu quero, com o que eu preciso, né? Então a gente precisa muito perceber isso. Quem sou eu, pessoa que precisa desmarcar? Quem sou eu, pessoa que está marcando algum evento importante, né? E o que que eu quero? O que que eu quero ser diante disso? Porque às vezes a gente não olha para isso, para nós. E a gente vai vivendo muito no piloto automático, sendo reativo, e a gente esquece de apreciar melhor as relações, ter mais cuidado conosco, tipo, ter mais cuidado com o outro, porque apreciar é muito diferente de aproveitar a vida, né, Júnior? Às vezes a gente vê Uhum. muitas pessoas num grande desespero, assim, para aproveitar esse evento importante, E não aproveitar essa aprecia. semana, e não aprecia. Então, assim, a gente percebe os excessos, as compulsões. Então, assim, é um momento, principalmente, para entrar em contato consigo e dizer, eu consigo apreciar os eventos importantes da minha vida, né? Eu consigo realmente viver, estar presente, sentir, ser ponderado ali, né, naquilo que eu gosto de fazer. Porque eu costumo dizer assim, Uhum. quando a gente começa a sentir mais, a entrar mais em contato com aquilo, seja uma bebida, seja uma pessoa, né? A gente valida muito mais isso. É uma experiência muito mais rica, é uma experiência muito mais Aham. intensa, mais profunda, né? Eu Enfim. tento trabalhar sempre com os noivos isso, principalmente noivos, que debutante é aquela explosão, 15 anos é aquela loucura toda, né? Sim, Mas com noivos eu trabalho para ainda brinco muito com eles, olha, fica calmo, que é muita adrenalina, é muita emoção, senão vai chegar ao final da festa e não vai ter apreciado sua festa. Você vai ter aproveitado, bebido, morrido lá, mas não vai ter apreciado aquele momento que é tão importante, né? Que é tão exatamente. especial. E assim, às vezes acontece também que quando a pessoa ela é muito ansiosa, digamos assim, quando ocorre um evento ela fica muito ansiosa e aí a gente pode tentar ajudá-la dizendo, fica calma, relaxa, mas talvez isso não vai ajudar, porque a É. pessoa ela não tem essa capacidade, pelo menos naquele momento, né, porque não treinou. Então eu entendo assim a Uhum. importância da gente treinar determinadas habilidades sociais. A gente consegue, por exemplo, diminuir a nossa ansiedade. A gente consegue, por exemplo, ser menos impulsivo, ser menos reativo, aceitar melhor as emoções, aceitar melhor eventos que precisam ser remarcados, né? Então, assim, Uhum. é um momento, eu penso que esse momento que nós estamos vivendo é um momento, sobretudo, para a gente entender, assim, quais são as habilidades que eu preciso treinar, que eu preciso aprimorar. Porque, claro, a Sim, gente sim. tem muitas habilidades que a gente desenvolveu, a gente aprimorou, a gente vem aprimorando e a gente é bom naquilo, né? Podemos considerar uma Uhum. qualidade. Mas existem algumas habilidades que a gente sempre precisa aprimorar, isso para o resto da vida, né? Então, por exemplo, reconhecer nesse momento qual a habilidade? De repente, a habilidade de aceitação. Aceitar melhor que às vezes as coisas não vão ser do meu jeito, às vezes vai ter que ser do jeito de outra pessoa, né? Inclusive, por exemplo, se você tem um casamento marcado e você precisa remarcar esse casamento, é uma oportunidade, inclusive, de pensar quem eu sou, né? Eu, pessoa que vai casar, Sim, e sim. como que eu vou lidar com aquele outro, que, né, que eu, de repente eu digo que eu amo. Porque, de repente, se eu reconheço nesse momento que eu preciso treinar mais a aceitação, né, e eu tenho oportunidade de treinar isso e meu relacionamento pode ser muito mais saudável agora para Claro. frente. Nós podemos pensar assim, em termos de divisor de águas, né? Eu escolho Aham. agora treinar essa habilidade. E nós temos essa oportunidade. A gente treina a aceitação quando a gente precisa aceitar algo, né? Não é assim, quando está tudo Uhum. bem, eu vou começar a aceitar melhor as coisas, ter mais aceitação. Da mesma forma, a resiliência. Esse momento é uma oportunidade muito boa para a gente trabalhar essa resiliência, né? Para a gente conseguir ter mais essa flexibilidade mental para superar as dificuldades, para quem sabe superar as nossas próprias limitações. Então, por exemplo, se eu tenho muita dificuldade emocional para lidar com perdas, com as frustrações e tal, é uma oportunidade de eu começar a trabalhar isso comigo mesmo, né? Daqui a pouco a gente pode começar a trabalhar um pouco isso aqui também. É claro que Uhum. essa nossa conversa, de forma alguma, substitui qualquer tratamento psicológico, né? Claro, Mas, claro. assim, é basicamente reconhecer resiliência, por exemplo. Essa palavra ela vem emprestada da física, né, para a psicologia,
que é a capacidade da gente se adaptar a uma nova situação. Ou seja, existia um eu antes da crise e agora existe um eu no momento da crise, mas existe um eu Aham. após a crise. Então, se eu consigo passar por isso de forma mais saudável, de forma que isso não me traz nenhum dano, né, naturalmente eu estou sendo resiliente. Ou seja, quando a gente pensa na borracha, a borracha ela é resiliente, né? Bate e volta. O bambu nós Aham. podemos pensar que é resiliente. E aí, se a gente pensar, por exemplo, numa caneta, ela não é resiliente. Se ela quebrar, ela não volta ao É. padrão normal. Então, isso também é inteligência emocional, né? Nós sabemos lidar com as nossas emoções e pensar quais são as habilidades que eu preciso desenvolver. Aceitação, resiliência, quem sabe espiritualidade, né? Que é a forma Sim. como eu me posiciono, nós podemos pensar assim, espiritualidade como a forma como eu me posiciono diante das circunstâncias da vida, diante das dificuldades, diante daquilo que eu, enfim, às vezes não sei lidar. Então, nós podemos aprimorar, desenvolver, treinar também essa habilidade, né? Você tem alguma pergunta? Posso continuar aqui? Só um adendo que eu, inclusive, estou aprendendo muito nesse momento. Primeiro, deixa eu dar um abraço para todo mundo, gente. Um beijo para todo mundo, um abraço para todo mundo que está pedindo aí, tá? Eu estou vendo os comentários, estou lendo, a gente está conversando aqui. Eu estou aprendendo porque eu sempre planejei o evento com os erros. Qualquer evento. Eu planejo com todos os erros. E para todos eles eu tenho 3, 4, 5 soluções. Esse Sim, momento que surgiu agora foi um momento que me pegou totalmente desprevenido. Era algo que eu jamais contaria, que eu jamais imaginaria e que eu estou aprendendo a lidar também. Né? Então sim, é algo que estamos todos no mesmo barco, estamos todos juntos. exatamente. A meu ver, cabe agora cada um decidir se vai pular do barquinho ou se vai continuar lá. Mas nós estamos Isso, juntos, sim. né? Quando você fala estamos todos num barco, né? A gente pode chamar isso de unidade comum, um científico, que é assim, realmente estamos todos passando por isso. E assim, às vezes a gente tem a falsa ilusão de que a vida é linear, de que a vida é linha reta, Uhum. né? Mas não é. A vida é montanha-russa. Às vezes a gente vai estar muito bem, mas a gente não vai estar muito bem, né? Então, assim, tem até um exercício que eu gosto muito, é o seguinte, você que está aí assistindo nesse momento, imagine que você está passando por dificuldade, se você estiver passando por dificuldade, imagine o seu eu do futuro, né? Aquela pessoa que é você, lá no futuro, te dando um conselho para o seu eu do presente. Então, assim, o que o seu eu do futuro, né, quem sabe esse eu que já superou essa crise, que já conseguiu lidar com essa dificuldade desse momento e tal, imagina aquela pessoa conversando com você, te aconselhando. Como é que seria, né, esse conselho, como é que seria essa conversa? Então, veja, você consegue imaginar. A gente consegue imaginar também o eu do passado. Ou seja, como eu fui, Uhum. o que eu consegui superar, o que de repente ainda não superei, que eu preciso olhar mais para isso, trabalhar o autoconhecimento para entender. Então, quando a gente faz esse distanciamento, essa difusão, a gente consegue entender que esse eu do futuro, esse eu do presente, esse eu do passado, é o mesmo eu. Um eu, na verdade, que a gente consegue olhar para ele, a gente consegue fazer essa difusão. Quando eu não consigo fazer difusão, ou seja, o eu do passado, o eu do presente, o eu do futuro, é tudo uma coisa só, mas no sentido assim, eu não consigo sair disso porque está tudo muito fechado, sabe? Aí o que acontece? Eu posso adoecer. Então a gente precisa olhar para isso com distanciamento, né, e entender melhor que o que eu penso, os meus pensamentos, eles são pensamentos, eu não sou meus pensamentos, os pensamentos vêm e vão, como as ondas no céu, como as ondas no mar, e eu sou aquele que observa, assim como eu sou aquele que observa o eu do futuro, aquele que observa o eu do passado, eu sou aquele que me observo vivendo um momento de frustração, vivendo um momento de dificuldade, de sofrimento, porque algo não está sendo como eu gostaria. Mas aí, Uhum. observando isso, eu posso também pensar melhor sobre isso. E aí que a gente tem a terapia Sim. cognitiva comportamental, a terapia que eu trabalho, para nos ajudar, né, a entender que eu posso observar o que acontece comigo e eu posso escolher pensar de uma forma diferente, trabalhar minhas crenças limitantes, trabalhar minhas dificuldades, enfim. É bem amplo, né? Mas só para a gente entender um pouquinho.
É. Ô, Ivan, e nesse momento que a gente está vivendo, além dessa expectativa de marcar o evento, de saber como que vai ser, como que não vai ser, vou trocar data, não vou trocar data, tem gente em dezembro preocupada se troca data ou não troca data, se remarca ou não remarca. Eu acho que é muito importante também a gente ter um cuidado especial em fazer coisas que a gente gosta, como leituras, séries, porque ficar preso demais a essa situação, a noticiário o tempo inteiro, e a mesma, olha, o que você vai pensar? Se for, quem é para trocar a data, quem é para remarcar, eu estou ligando, eu estou conversando, se eu não falei com você ainda, é porque a sua data já está reservada. Então, não sofra antes, né? E como não sofrer? Ocupando a mente, fazendo várias coisas, né, Ivan? Exatamente. Você sabe que essa semana passada, um grande amigo meu, Everton, psicólogo, até eu vi ele entrando aqui agora há pouco, um grande amigo, ele fez uma Ah, vi live sim, muito é. especial assim, com o padre, né, de Pará de Minas, Geraldo Gabriel, e assim, o padre contou uma Uhum. história a mãe dele contava essa história para ele, que é assim, quando você tem um problema, você não pode ficar olhando muito para o problema, é o que você falou agora há pouco, né? E ele conta a história. É, por que que às vezes uma cobra pega um passarinho? Que a mãe dele contava essa história. Porque esse passarinho fica olhando demais para aquela cobra. Então, ele fica chamando a atenção daquela cobra, olhando demais para ela. Então, a gente precisa olhar para outra coisa. E é o que você falou. Quando a gente começa a estudar, quando a gente começa a focar nossa atenção em outros pontos que são importantes, quem sabe investir mesmo nesse autoconhecimento, né? Sim. Ler, fazer alguma atividade que seja importante para mim nesse momento, autoaprimoramento, aí eu consigo tirar o foco ali daquela questão que pode ser prejudicial, que pode me trazer problemas, que pode crescer, como a gente falou no início, e Aham, trazer atenção para algo totalmente saudável. Então, nós precisamos olhar para frente também, né? Eu Uhum. gosto muito da questão que é a atenção plena, que é viver o momento presente nos dias, que é assim, vamos viver o aqui e agora? O que que eu posso fazer nesse momento que vai me deixar mais tranquilo, que vai me ajudar a tirar um pouco o foco ali do obstáculo, né? Que Uhum. vai me ajudar a trazer mais autocompaixão, porque talvez eu perceba nesse momento que eu estou sofrendo muito. Porque às vezes o Uhum. sofrimento ele oscila, mas às vezes em algum momento ele é Sim. maior, né? Então naquele momento a gente pode pensar, o que que eu posso fazer para acalmar um pouco mais, para mim não sofrer tanto, para me aliviar um pouco esse sofrimento. Nós precisamos entender a nossa necessidade. Às vezes o que eu posso fazer é não fazer nada, é viver o luto, é chorar. Então assim, se essa é uma Uhum. necessidade, qual o problema de viver isso, né? Então, claro, Sim. às vezes alguma pessoa quer sempre ajudar pode falar, mas por que você vai fazer isso? Você vai ficar chorando, você não pode fazer isso. Às vezes a gente precisa, às vezes é uma necessidade, É às vezes é necessário, né? necessário, né? Agora, se isso é constante, né, se isso está acontecendo frequentemente, isso pode ser um problema, a gente precisa olhar. Agora, em outros momentos, a nossa necessidade pode ser realmente ler um livro, a nossa necessidade pode ser, quem sabe, entrar na internet. Hoje a gente tem muitas coisas, fazer um curso, tem muita gente dando aula de pilates, de yoga e tal, aprender alguma habilidade nova. Mas é o que Sim. acontece. Se a gente está treinado, né, a um sistema mental que a gente podemos chamar assim de fuga e esquiva, a gente não vai fazer. A gente não vai querer fazer, Ah, porque a Fred. gente está acostumado a não Aham. fazer. A gente, de repente, está acostumado a reclamar, aquilo que nós já falamos também. Se eu sou uma Uhum. pessoa que eu costumo lamentar e reclamar muito, quando de repente acontece algo como agora, eu preciso desmarcar um evento e tudo, eu vou sofrer demais, eu vou reclamar muito, eu vou realmente não saber lidar com isso. Então, assim, penso que o autoconhecimento é muito importante. E Uhum. dentro desse autoconhecimento, agora nesse momento nós estamos falando da autocompaixão. Perceber que existe um sofrimento, esse sofrimento faz parte da vida, nós podemos chamar esse sofrimento de sofrimento primário, todo mundo passa por ele, todo mundo precisa desmarcar alguma coisa, todo mundo fica ansioso, todo mundo fica nervoso, Uhum. fica triste, fica às vezes inundado pelas emoções, e aquilo cresce, você às vezes fica cego, Sim. você precisa chorar, você precisa ficar no seu canto, quem sabe posição fetal. Se isso acontece de forma catártica, ou seja, de vez em quando, qual o problema disso? Mas aí, isso é importante até a segunda página. Depois a gente já precisa sair dali e tomar um rumo da nossa vida.
né? Uhum. Enfim. Então, Tomar as realmente uma rédeas, né? oportunidade. Exatamente. É uma oportunidade da gente pensar. Quem sabe essa crise. Eu imagino que essa crise pode ser um momento de divisor de águas para muita gente, né? É claro que o corona não muda Uhum. ninguém. A pessoa quem precisa escolher e decidir, será que eu Lógico. quero ser uma pessoa diferente? Né? Eu, por exemplo, eu geralmente eu aproveito a vida, né? Eu acho que eu aproveito a vida, eu acho que eu aproveito tudo, mas será que eu realmente aprecio? Aquilo que a gente falou. Então, assim, é uma oportunidade de eu É. pensar. Quando eu remarcar esse evento, ou se eu já tiver mais remarcado, eu quero pensar mais nisso, eu quero trabalhar isso, desenvolver, porque também não é só uma decisão, né? Não é só assim, eu vou fazer diferente, eu vou mudar, como a gente faz sempre no final do ano. Daqui Uhum. para frente, a vida vai ser diferente. É, a Eu vou dieta fazer... da segunda que nunca começa. Exatamente. Então, a oportunidade realmente de crescimento, né, Júnior, de aprofundamento. Imagino que quando você fala, a gente pode ler um livro, isso pode ser o começo, né? É Então, é lógico. pensar o que eu posso fazer, qual que é o primeiro passo para que eu consiga alcançar aquilo que é valor para mim, né? Mas aí, como a gente falou agora há pouco, às vezes vai ser difícil, né? Por quê? Porque nós estamos acostumados com esse sistema de fuga e esquiva. Então, o que nós precisamos? Desenvolver esse estado mental que a gente chama de sistema de recompensa. Começar a fazer aquilo que é importante para mim, né? Porém, quando eu começo a fazer algo que é importante, às vezes é algo novo, é algo que eu não, que eu, sei lá, posso não gostar muito de estar fazendo, eu sei que é importante, mas eu posso não gostar muito. E aí, por que isso Uhum. acontece? O nosso cérebro ele gasta muita energia com aquilo que é novo, né? A gente realmente se desgasta muito com tudo que é novo. Então a gente precisa entender, né, através do nosso cérebro, né, do nosso córtex pré-frontal, nós podemos dizer assim, esse cérebro mais evoluído, que eu escolhi, então eu preciso de um tempo para me acostumar, para me adaptar, para me realmente, para o cérebro, quem sabe, começar a gostar disso, né? Então, claro, a gente Uhum. faz as escolhas baseadas nos nossos valores, aquilo que é importante. E começar a desenvolver novos hábitos, isso é algo que todo especialista está falando. Isso é, inclusive, importantíssimo para a nossa saúde mental, porque se a gente não desenvolve uma rotina, se a gente não tem uma vida organizada, onde a gente faz atividades, que a gente vai cuidar da nossa espiritualidade, momentos que a gente vai cuidar do nosso intelecto, momentos que a gente vai cuidar do nosso emocional, né? Então, às vezes, alguma área da nossa vida pode ficar defasada. E nós precisamos pensar nisso, trabalhar isso. Claro Uhum. que é bem amplo, né? Mas, assim, às vezes a pessoa pode pensar assim, ah, mas eu tenho fé. Tá, mas às vezes o problema é emocional, né? E aí, assim, Não é só quando a a gente fé. pensa, não é só a fé podemos dizer que está mais relacionada à espiritualidade. É claro que a fé, ela Uhum. pode contribuir É muito importante. para questões emocionais, para as dificuldades emocionais. Mas quando a gente está com dor no dente, aonde você vai? Né? Você vai no dentista. Então, quando a gente tem É. alguma dificuldade espiritual, a religião, sem dúvida, ela pode ajudar, né? Talvez uma pessoa não é religiosa, mas ela pode desenvolver a espiritualidade mesmo assim. E da mesma forma, as questões emocionais, elas são muito complexas, e a psicologia, ela nos ajuda nesse sentido, né? Uhum. Se Eu acho que alguém nós tiver estamos. pergunta, sim? Pode mandar, gente. Eu ia falar isso também. Quem tiver pergunta, manda aí. Sim. Eu acho que nós estamos vivendo um período de distanciamento agora, né? É necessário, extremamente necessário, mas eu acho que ele vai nos fazer, como tu já comentou anteriormente, valorar mais esses novos eventos. Porque será o momento em que nós vamos nos reunir novamente, estar juntos novamente, poder nos abraçar novamente. Então, eu acho que antes de pensar em, olha, tive que desmarcar no ruim, olha, não vou ter mais o evento, tanto assim, vou me reunir em tal data, vou vê-los novamente, os terei juntos novamente. Exatamente. Quando você fala assim, é um momento de distanciamento, né? A gente pode complementar no sentido assim, é um momento de aproximação também, um momento onde eu posso me aproximar mais de mim mesmo.
de entender Sim. melhor quais são realmente os meus valores, de saber lidar Uhum. realmente melhor com as minhas emoções, de saber lidar melhor com os meus pensamentos, saber lidar melhor comigo mesmo, com o melhor e com o pior de mim, porque como a gente falou, às vezes a gente não sabe lidar melhor, lidar bem, né, com o nosso melhor, ou seja, eu estou numa festa, estou aproveitando, mas será que eu estou apreciando? Aham. Então, assim, a gente está entendendo que nós precisamos desenvolver, treinar a conexão. Conexão. Como Sim. é que isso soa para você? Como é que isso soa para quem está ouvindo, né? Conexão é algo que a gente pode desenvolver, que a gente pode melhorar. Porque assim como a ansiedade é algo que cresce e pode desencadear um transtorno, a conexão também é algo que cresce e pode nos tornar pessoas melhores, mais humanas, mais capazes, mais interessantes. Enfim, são diversos os adjetivos, né? Então, Aham. a conexão consigo mesmo é eu começar a olhar para mim. Quem sabe para isso eu vou precisar de um tratamento psicológico, eu vou precisar de um acompanhamento, né, terapêutico, ou eu vou precisar estudar mais, porque dessas formas também a gente vai mudando as nossas crenças, a gente vai melhorando enquanto Sim. pessoa, né? Porque às vezes as crenças são muito rígidas, muito enraizadas, eu estou acostumado a viver de uma forma, eu acho que eu sou assim, a gente costuma brincar, síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci Nasce assim, assim? esse é o meu. Então, crença limitante, né, que realmente nos bloqueia e nos impede de seguir adiante. E aí a gente precisa reconhecer. Mas a conexão nos diz, para tudo, olha para dentro. O que você pode perceber? O que está acontecendo aí nesse momento? Ah, a minha barriga, a minha cabeça tá ruminando, o meu coração está acelerado, a minha barriga tem problema. Calma, calma. Vamos com calma. Respira. Uma coisa de cada vez, uma coisa de cada vez. Olha para isso, olha para uma coisa só. Vamos devagar, né? Olha para uma coisa só. O que você percebe? Né? E aí, na hora que você tiver alguma conclusão, olha um pouco mais. Como você pode olhar melhor para isso aí que você está observando nesse momento? Né? Então, é Uhum. importante a gente não ser tão rápido. Acho que essa pode ser uma habilidade também que a gente pode desenvolver. Porque nós somos muito rápidos, muito reativos, podemos dizer assim, inclusive nas nossas relações. E se eu estou trabalhando comigo mesmo a conexão, eu posso escolher não ser tão reativo com você, não ser tão impulsivo com você, não te responder de forma a te ferir, a te magoar. É claro que tem hora que a gente vai, claro, alguém vai nos magoar e a gente precisa trabalhar isso também com nós mesmos. Mas assim, a conexão comigo mesmo, né, eu saber lidar comigo mesmo, com as minhas emoções, com as minhas questões, ela possibilita uma relação melhor com o outro, né? Então, Aham. assim, aí isso perpassa naquilo que a gente falou logo no começo. Eu tenho trabalhado muito isso comigo. Cada encontro, seja aqui, seja na clínica, em atendimento individual, seja com familiar, seja com amigo, é literalmente uma celebração. É verdadeiramente um gesto onde a gente precisa estar presente, a gente precisa estar conectado, porque, no fundo, tudo que a gente precisa é de conexão e amor. Aqui. Nós temos, o Rony comentou aqui, o Rony Moraes. Beijo, Rony. Grande. Que ele está vivendo ócio sem sofrer. Que ele que tá sendo maravilhoso para ele. Kátia Nery também comentou. E aí surgiu uma pergunta aqui do Rony. Que quando estar consigo mesmo vira um sofrimento na quarentena, isso é preocupante? Muito preocupante, né? E assim, se estar consigo mesmo vira um sofrimento na quarentena, é bem provável que esse sofrimento ele já existia em outras circunstâncias. E talvez a gente está sublimando, como diz os psicanalistas, esse sofrimento. Ou seja, eu vou sair, né? Se eu estou sofrendo demais, eu vou sair de casa. Então, assim, você Aham. vem, meio que vai camuflando ali o sofrimento. Então, se eu estou sofrendo demais, eu vou beber, eu vou, enfim. Agora, claro, muita gente está usando válvulas de escape nessa quarentena. Então, assim, vamos beber muito, porque assim a gente não consegue, a gente se esquece de quem somos. Então, veja, Aham. mas, claro, como dizia Freud, bom mesmo é se conhecer, entrar em contato com a nossa realidade, é aceitar que às vezes a vida é dura, que às vezes algo não vai ser do nosso jeito, que às vezes a gente vai sofrer, e tudo bem, porque a gente aprende e cresce muito com o sofrimento. Né? Penso que o sofrimento, as emoções, elas sempre trazem um recado, sempre. Independente do que você estiver sentindo, alguma coisa, esse sentimento, essa emoção quer dizer. Você precisa escutar. Agora eu te pergunto, é fácil escutar? A Eu gente ia te precisa. perguntar isso agora, que nada substitui.
em forma alguma, um tratamento psicológico, é extremamente necessário. Só quem fez terapia ou quem faz sabe tanto que é gostoso, tanto que é importante, o tanto que é bacana você se conhecer, né, esse autoconhecimento. Mas nesse momento, tem alguma forma fácil de você se suportar? Como que você faz para você se aguentar ali? Voltando à pergunta do Rony, que ele falou que é complicado lidar com ele mesmo. Né? Ele falou que quando a pessoa acha ruim conviver consigo própria, tem algum problema, você acabou de falar que sim. Como que eu faço para identificar isso? Como que eu vou lidar com isso nesse primeiro momento? Sim, vamos lá. Penso que é importante na nossa vida a gente decidir o que a gente realmente quer. Né? É aquela história da Alice Alice no País das Maravilhas. Né? Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então eu preciso saber para onde eu vou, o que eu quero, o que é valor para mim, o que não é valor para mim, né? E a partir desse momento, seguir aquilo que o meu coração, né, que os meus sentimentos dizem que é importante. Então, se eu tenho essa decisão, se eu decidir ser, por exemplo, uma pessoa melhor, trabalhar minhas dificuldades, reconhecer quais as habilidades que eu preciso treinar e começo a treinar essas habilidades, se eu tiver dificuldade eu peço ajuda, né? Isso já é muito importante, né? Inclusive, a gente precisa pensar na caminhada enquanto importância, né? Porque, veja bem, se você marca um evento, se a gente quer focar, se a gente foca só lá no dia do evento, você deixa de vivenciar e experienciar muitas coisas importantes ao longo desse processo, porque é algo que talvez não vai voltar mais, né? Se você marca um casamento, por exemplo, aquele contato com o padre, aquele contato com o cerimonialista, né? Aquele contato com os músicos, enfim. Então a gente precisa realmente decidir, escolher quem eu sou, ou melhor, quem eu era antes da crise, quem eu quero ser da agora para frente. E aí a gente volta lá naquele eu do futuro. Aquele eu do futuro, se ele pudesse dizer alguma coisa para mim hoje, o que ele diria? Então, assim, quando a gente tem essa consciência de que nós podemos observar o que a gente pensa, né, e dar um novo significado para esse pensamento, aqui já é o começo. Quando eu escolho, através das minhas atitudes, fazer algo de importante, de diferente, que eu vim fazendo há muito tempo, isso já é o começo. Então, acredito que a certeza de que a gente está fazendo algo para a gente se tornar uma pessoa melhor, para a gente evoluir, isso já é essencial, já é fundamental, já é o mais importante. E aí a gente precisa apreciar cada momento, cada dia, né, cada instante, porque a vida não é só a chegada, não é só o objetivo. A vida é o caminho. É o caminho, é cada encontro, né? Então, a gente precisa realmente trabalhar essas questões conosco. Quando a gente diz não é fácil, isso depende muito da nossa crença, né? Da nossa forma de pensar, porque às vezes foi desenvolvido e foi condicionado durante toda uma vida. Então a gente tem agora a oportunidade de trabalhar isso. E como é que eu vou melhorando as minhas crenças, mudando isso? Para a gente entender quais são as nossas crenças, a gente precisa verdadeiramente de um processo terapêutico, porque não é tão simples. Né? Porque às vezes a pessoa fala alguma coisa para você, você acha assim, ela tem essa crença aqui, talvez não, talvez seja um catarse. Naquele momento ela estava muito triste, ela estava muito nervosa, ela estava muito abalada com um evento que ela precisou desmarcar. Então ela precisou falar daquela forma com você. Né? Mas a gente precisa olhar para essas questões e decidir aprofundar. A partir disso, a gente já vai encontrando respostas pelo caminho. Né? Isso mesmo. Você sabe que uma outra questão importante que a gente precisa entender, e a terapia pode nos ajudar nesse momento, Rony, Júnior, porque assim, a nossa conversa, o Rony foi a pessoa que perguntou, né? Porque o Rony está falando da gente. Exato. A nossa conversa, ela é justamente sobre essa dificuldade que a gente tem nesse momento para lidar com algo que a gente precisou desmarcar, quem sabe lidar com frustrações, né, e tal. Então, assim, a gente precisa, algo que pode nos ajudar também de forma mais eficaz, é a gente perceber que, como a gente disse, nós não somos os nossos pensamentos, os pensamentos, eles vêm e vão, eles estão sempre vindo, nós não somos isso, a gente consegue fazer essa difusão, né, e a partir disso, perceber o que é o pensamento, o que é a realidade.
né? Então você Uhum. percebe um pensamento, olha, estou pensando isso, será que isso faz sentido? Não, acho que não. Mas quando a gente está muito identificado com nós mesmos, com os nossos pensamentos, a gente não consegue fazer esse exercício. Então vale esse processo de distanciamento e de autopercepção e entender, por que eu estou pensando isso? Isso tem a ver com alguma questão. Será que eu sempre pensei assim? Será que eu sempre reagi assim, dessa forma? Será que não posso fazer diferente, não posso pensar diferente, né? Enfim, então a gente precisa desenvolver crenças mais assertivas. Se o pensamento, por exemplo, eu não posso aceitar que eu tive que desmarcar meu aniversário de 15 anos. Eu não posso aceitar que eu tive que desmarcar o meu casamento, que é assim, é algo que é a minha vida e tal. Tá, a gente entende essa frustração e isso realmente deve ser muito difícil, né? Acolhe isso, percebe isso, são várias questões que a gente poderia falar, mas talvez não dê tempo, mas assim, e aí percebe esse pensamento e diz para si mesmo, eu posso aceitar isso que está acontecendo. Eu posso aceitar que às vezes as coisas não vão ser do meu jeito. Eu posso aceitar que Uhum. as coisas são impermanentes. Ou seja, a vida não é linha reta, a vida não é linear. Tudo bem se eu não estou tudo bem. E tudo bem se eu não posso aceitar nesse momento também. Então a gente pode falar isso com mais tranquilidade. Lembrando da conexão, se conecta consigo mesmo e conversa com você mesmo de forma amorosa. Seja amigo, seja seu amigo, seja sua amiga, né? E fala dessa forma com carinho, com respeito. Se isso não soar verdadeiro para você, talvez seja uma crença limitante. Eu não quero aceitar, eu não vou aceitar, eu não posso aceitar. Talvez você precise de terapia, talvez tenha essa e Sim. muitas outras crenças limitantes, talvez agora você possa perceber. Mas a gente precisa reconhecer, porque a nossa rigidez, a nossa falta de resiliência, não aceitação, enfim, essas habilidades que talvez a gente nem sabe que a gente precisa treinar, precisa lapidar, elas podem, como a gente disse no começo, desenvolver ansiedade extrema, problemas interpessoais, pode desenvolver, quem sabe, como falamos também, transtornos de ansiedade, transtorno depressivo, enfim, né? Você quer abrir espaço para perguntas O pessoal tem pergunta, o ou Rony a gente pode seguir? mandou. Tem comentário aqui da Jaque falando que ela é ansiosa e que durante a pandemia ela está aprendendo a lidar com isso. Ela trabalha em farmácia e lida com pessoas ansiosas o dia todo, então ela está aprendendo a lidar melhor. Eu acho que ver no Sim, outro é interessante, né, Ivan? Para poder ver no ver outro. o outro. Ver o outro, como assim? Explica melhor, Juna. Ó, eu acho que meu áudio está dando BO, só um minuto. Tá me ouvindo agora? Eu te Oi? ouço, beleza. Eu te ouço bem. Eu acho que o se ver no outro, se identificar no outro, é importante também. Como ela É, fala que ela lida com pessoas com ansiedade, com pessoas ansiosas, ela conseguiu perceber a própria ansiedade. exatamente. Quando a gente olha para essa questão, que você fala assim, se ver no outro, olhar para o outro, eu penso que assim que é importante a gente entender quais são as nossas referências. Por exemplo, talvez alguém possa dizer para você assim, nossa, o pessoal está tudo à flor da pele, né? Está todo mundo muito nervoso, muito ansioso, está todo mundo sofrendo demais e tal. Então, assim, a pergunta eu estou tendo essa conclusão baseada em quem? Quais são as referências? Quais são as pessoas que estão me falando isso, estão manifestando isso, estão revelando isso? Porque eu vejo que muitas pessoas não estão passando por esse sofrimento, como o próprio Ron diz, com a própria, qual é o nome dela? Ah, Jaque. A Jaque e tantas outras pessoas que estão assistindo a live, enfim. Por quê? Quando a gente muda o foco do problema, quando a gente tem, quem sabe, um sentido de vida, quando a gente tem uma escolha, né, que realmente nos torna uma pessoa melhor, a gente verdadeiramente vai saber lidar com isso, porque a gente não está focado ali naquele problema. É a mesma questão da metáfora da Fórmula 1. Quando a gente está acelerado, o piloto está acelerado ali, na curva, se ele olhar para a curva, ele vai sair fora. Aham. Provavelmente ele vai sair fora. Então ele tem que olhar para a pista, ele tem que olhar para frente, né? E olhar para frente é eu entender quais são os meus valores, o que é importante para mim,
o que eu quero treinar, quais são as habilidades, como a gente disse agora há pouco. Quais são as habilidades que eu quero aprimorar, e são várias que a gente sempre pode aprimorar, porque às vezes a gente está focando só em algumas áreas da nossa vida, né? Nós temos várias áreas importantes, assim. Então, o que verdadeiramente eu posso treinar, eu posso desenvolver, porque, de repente, eu não estou olhando para frente, né? Quando a gente pensa, por exemplo, no que se refere à espiritualidade, eu estou olhando para a curva. Ou seja, Ah, no que se sim. refere à espiritualidade, pode ser que eu preciso desenvolver mais isso, trabalhar mais, conhecer mais isso. Outra vez, talvez, no que se refere à atividade física, né, eu também estou olhando para a curva. E aí eu preciso trabalhar mais isso, desenvolver mais a questão física, o cuidado com o meu corpo, a minha saúde física, né? Enfim. E aí entender também que se algo me faz muita falta, pode ser que eu estou usando isso de forma prejudicial. Pode ser que isso não seja Aham. saudável. Né? Claro que, claro, tem muitas coisas que nos faz muita falta. Né? Mas, por exemplo, se eu percebo que beber farra, para mim, é muito importante. E aí, nesse momento, eu estou sentindo muita falta. Muita falta. Então, talvez isso seja uma válvula de escape, talvez isso seja uma sublimação que eu posso, nesse momento, rever. Como é que eu Aham. estava, né, nesse sentido? Eu estava só aproveitando, eu venho de um condicionamento e aquilo de repente até me impedia de olhar para as outras áreas da minha vida, né? Porque de repente Uhum. para lidar com o meu sofrimento, eu fujo para isso, para farra, para bagunça. Não que isso não seja importante, né? Como a gente diz, a gente precisa realmente celebrar todas as questões necessárias, né? Que para a gente se Sim. tornar uma pessoa feliz, para a gente viver bem, isso é essencial. Mas a gente está falando de excessos, né, de condicionamentos assim que são verdadeiramente prejudiciais. Então, é essencial esse autocuidado. Penso que nesse momento, para a gente lidar com todas essas dificuldades, quando a gente tem que remarcar algum evento, seja casamento, aniversário, qualquer outro evento, nós precisamos entender quem sou eu, então, né, essa pessoa que precisa desmarcar. Se eu lido de forma complexa dessa vez, será que eu sempre lido desse jeito? Sempre, para mim, é muito difícil aceitar, tolerar a frustração, né? E se é difícil, eu preciso desenvolver, treinar habilidades de aceitação, de resiliência, né? E quem sabe, se eu tenho algumas habilidades que eu preciso desenvolver, talvez eu tenha várias outras habilidades, né? Como, por exemplo, a Uhum. gratidão. A gratidão também é uma Sim. habilidade muito importante. As pausas, porque talvez eu sou uma pessoa que eu sou muito, como a gente diz, o sistema de recompensa. Eu preciso estar sempre Aham. fazendo alguma coisa, sempre fazendo alguma coisa. Isso pode ser válvula de escape também, isso pode ser sublimação que a gente entende que pode ser prejudicial. Agora, claro, às vezes a gente tem objetivo, a gente tem propósito. Então, por exemplo, se você estuda, se você é um profissional, se você é autônomo, se você quer se desenvolver, é muito natural que você esteja ativando muito uma determinada área do cérebro que se relaciona ao sistema de recompensa. Isso significa que você tem essa necessidade de estudar por mais tempo, você tem a necessidade de trabalhar por mais tempo. Isso pode ser muito saudável, talvez isso não seja um problema, muito pelo contrário, talvez isso seja solução, porque você olha para dentro, você reconhece que aquilo é valor para você, você reconhece que aquilo te faz bem, e mais do que isso, você entende também que você consegue pausar. Então você Sim. consegue pausar para quem sabe meditar, para quem sabe, se você tem uma religião, fazer a sua oração, para você fazer uma atividade física. Então, assim, a vida não se torna um fardo, né? A vida não se torna um sofrimento, porque a gente entende verdadeiramente quais são os nossos valores, a gente entende o que a gente precisa desenvolver, quais são as habilidades, né? E a gente sabe lidar com as frustrações. Então, assim, é claro que é um processo, mas nesse momento, se eu já escolhi, se eu decidi fazer diferente, né, isso já é muita coisa, acredite. E a gente Claro. precisa, como nós dissemos, viver o aqui e agora, momento presente. E aí, para Sim. isso, a gente tem
o nosso corpo, a gente tem as pessoas próximas da gente, a gente tem a respiração, e a gente tem várias técnicas, a ciência pode contribuir muito, assim, de forma que a gente possa desenvolver mais essa conexão, diminuir a ansiedade, perceber quais as áreas da vida que eu preciso dar mais atenção, quais são as habilidades que eu preciso desenvolver mais, que de repente eu estou deixando de olhar para ela, né? Porque aí, dessa forma, eu vou conseguir lidar melhor com as frustrações, né? Talvez Aham. você concorde comigo que a gente está vivendo uma época onde as pessoas são muito intolerantes à frustração, né? Sim. As pessoas não sabem lidar Não com o saber não. ouvir o não. É. Exatamente. E E até ia te aí, perguntar a respeito desse não. Você, dentro do seu consultório, tem mais contato, obviamente. Porque quando eu falo em eventos, eu lido com o público de todas as idades. sim, Mas eu tenho percebido que os 15 anos, as debutantes, são mais sofridas ao ouvir o vamos ter que trocar a data. Olha, vai trocar um dia, vai trocar para a véspera. E realmente tem acontecido isso? Essa geração nova tá sim. mais inóspita ou não? Sim, é importante que você me disse que você consegue perceber isso, você tem percebido isso. Isso Aham. se torna ainda mais importante quando você consegue escolher o que você faz a partir disso. Então, se você percebe que as adolescentes são realmente têm mais dificuldade e tudo mais, né, você pode escolher se de repente elas sempre reagem a isso com ansiedade, com estresse, com raiva, se você vai tentar ajudá-lo, como você disse que você faz, ou se você vai ficar nervoso, vai ficar estressado e tal, e Aham. vai, de repente, às vezes não entender. Às vezes, tudo que aquela pessoa precisa, considerando a consciência que ela tem naquele momento, né, a adolescência, que a gente sabe é uma fase complexa, às vezes a pessoa ela não tem a cognição desenvolvida o suficiente para lidar realmente com frustrações, por N motivos. Então, a gente precisa, nós, enquanto podemos desenvolver melhor essa conexão, a gente precisa entender que aquilo que o outro faz, a forma como o outro se comporta, aquilo que o outro fala, isso não tem nada a ver comigo, né? Então, Aham. veja bem, você deve escutar muita coisa, as pessoas às vezes podem ficar estressadas, nervosas, enfim, né? Não só Sente das quase adolescentes. apanha. Exatamente. Então a gente precisa entender que aquele outro, né, é uma pessoa que tem suas frustrações, que tem o seu desenvolvimento emocional, cada um tem o seu ritmo, que tem o seu desenvolvimento cognitivo, né? Então ela vai sempre responder de acordo com aquilo que ela viveu, de acordo com Sim. aquilo que ela tem para dar. Né? Eu Com as penso sempre crenças assim, também, né? com as crenças, né, com o desenvolvimento dela como um todo, assim. Então, da mesma Uhum. forma, se a pessoa nesse momento ela tem muita dificuldade para lidar com os eventos desmarcados, provavelmente ela tem muita dificuldade para lidar com várias questões na vida dela. Com os Então, nãos da vida, né? exatamente. Aí essa compreensão te faz escolher o que você vai responder naquele momento e não ser reativo. Né? Isso é o Uhum. que diferencia os grandes profissionais como você. Aquela pessoa Obrigado. que ela não é reativa ao que o outro diz, aos comportamentos do outro, ao que o outro faz. Né? Isso também é o que distingue os bons relacionamentos, as relações de qualidade, porque a gente consegue escolher como a gente se comporta perante as manifestações de emoções intensas do outro. Isso nós chamamos também de inteligência emocional. Ou seja, a Uhum. gente tem essa capacidade de escolher. Quando a gente não escolhe, existe um condicionamento, existe um piloto automático, na qual a gente está habituado a ser daquele jeito, a gente acha que é assim mesmo, pensar diferente, desenvolver um autoconhecimento, fazer terapia do trabalho, então eu não quero mudar, e aí eu escolho continuar sendo reativo, tendo problemas relacionais, não sabendo lidar com as minhas emoções, ou seja, são várias consequências, e isso vai naturalmente afetar as pessoas que estão próximas ali. E aí, isso fazendo um paralelo com a outra questão que a gente conversou, né, que a gente está conversando, é entender que as pessoas que eu me relaciono dizem muito sobre mim mesmo. Sim. Ou seja, tem um ditado que diz, você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Então,
Às vezes, muitos relacionamentos, por exemplo, não dão certo justamente por isso, em função desse, podemos dizer, desse desequilíbrio, assim, né? Às vezes a gente começa a gente vai mudando os nossos valores ao longo da nossa vida. A gente vai expandindo melhor a nossa consciência, vai buscando autoconhecimento e vai descobrindo que muita coisa que a gente fazia, que a gente gostava, que era importante, não é mais, né? E aí, Uhum. naturalmente, a gente precisa, nesse momento, se afastar de determinadas pessoas, de determinadas atividades, né? Enfim, isso, claro, que é um processo. Assim, quando a gente precisa afastar, isso pode significar muito sofrimento, muita dor, como a gente passa por sofrimento quando precisa desmarcar qualquer evento. Mas a Uhum. dor, o sofrimento, ele é essencial, é muito necessário para que a gente possa crescer, né? Aquilo que somos é muito reflexo daquilo que os nossos pais foram, com que os nossos antepassados foram, com aquilo que a nossa sociedade é. Isso nos influencia muito, com as coisas que a gente busca nas redes sociais, com as pessoas que a gente Uhum. segue, né? Então, se a gente quer ser uma pessoa diferente, ser uma pessoa melhor, e apreciar, digamos, a vida, né? Aproveitar é muito importante também. Aproveitar e apreciar a vida, nós precisamos realmente olhar para essas questões, fazer escolhas, ver o que é valor, o que não é valor, né? E aí começar a desenhar uma história diferente para as nossas vidas. Às vezes o projeto é a médio e longo prazo, mas nós, Uhum. que somos muito intolerantes à frustração, que não sabemos ouvir o não, às vezes a gente tem dificuldade com projetos a médio e longo prazo, né? Então, mais uma vez, quem sabe essa é uma habilidade que eu preciso treinar. Uhum. Desenvolver, Claro. escolher um projeto a médio e longo prazo que seja muito importante, que de repente seja um divisor de águas para me tornar uma pessoa melhor, para viver melhor, para realmente desenvolver melhor conexão, que vai me ajudar, né, desenvolver melhor conexão comigo, com o outro, porque no fundo, como a gente disse, tudo que todo mundo quer e precisa é conexão, né? E é muito Sim. bom quando a gente pode ter essa conversa gostosa aqui, quando a gente pode ver os amigos, quando a gente pode celebrar com gratidão, validar tudo aquilo que a vida pode nos oferecer, né? Enfim, a gente pode viver muito bem. Nós precisamos saber descobrir como, né? Como? Como. Tem mais alguma pergunta? Eu acho que é só, Evandro. Eu quero aproveitar o espaço aqui e contar que eu conheço o Evandro das redes sociais, segui o Evandro, adoro os posts dele, sempre comento, sigo há muito tempo já, e quero agradecer que o Evandro foi assim, uma pessoa que me surpreendeu mesmo, porque quando eu precisei, convidei ele de pronto, já disse, claro, que dia que vai ser? Vamos fazer a live sim, vamos falar sobre os assuntos. Então, fiquei muito feliz, estou muito grato por você ter participado. Agradecer a todo mundo que está participando, que comentou, que mandou pergunta, que está assistindo. Foi muito importante, muito esclarecedor. É muito bom, Evandro, falar com alguém que saiba, que tenha propriedade do assunto como você fez, e que trouxe, creio eu, como trouxe para mim, deve ter trago para outras pessoas também, um acalento nesse momento, que é o que todo mundo está precisando. Que seja virtual esse abraço, eu quero que todos sintam esse acalento, essa gratidão nossa, minha para com você, minha para com quem está assistindo, e a expectativa positiva de que nós teremos um grande evento, seja quando for. Nós teremos que será o evento do nosso reencontro, todos nós. Exatamente. Eu também só tenho a agradecer a você, Juno, agradecer as pessoas que assistiram agora, que vão assistir depois, enfim. E o que precisarem, estamos aí, tá bom? Você disse tudo e é isso. Gente, obrigadão então. Evandro, muito obrigado. Precisando de mim, estou aqui. E agora sei que posso sempre contar com você, viu? Muito obrigado de coração mesmo. Obrigado. Gente, muito obrigado a todo mundo que tem assistido, viu? Beijão. Tchau, tchau.